pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, para ratificar tudo aquilo que nós aprendemos, então, ao longo do nosso curso. Foram, então, muitas aulas teóricas, muitas dicas, e eu acredito que agora você tem condições de resolver quaisquer questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso poderá ser comprovado com a nossa resolução agora de algumas questões. Vamos lá, então? Olha, a metodologia aqui será simples. Eu irei apresentar estas questões a vocês e automaticamente irei resolvê-las com todos. E com isso nós vamos em busca daquele conhecimento necessário para que a gente possa fazer uma boa prova. Vamos lá então? Simbora com o professor! É hora então de resolver algumas questões muito pontuais, questões então sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Simbora aqui comigo, gente. Percebam, questões de 2019, viu? Questão, então, de 2019, todas elas aqui, e a intenção é justamente fazer com que você tenha, então, acesso aí a estas informações. Olha, essa questão caiu num concurso para o Cefet da Bahia. O Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Sobre o direito à vida e à saúde determina que. Então aqui essa pergunta abordou aqueles direitos fundamentais que estão previstos lá no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, dos artigos 7º até o 59, mais especificamente do 7 ao 14, nós temos ali o direito à saúde, à vida. Então é muito legal que a gente possa falar sobre este assunto, tá bom? Vamos lá então. A alternativa A dizia o seguinte, olha, a atenção primária à saúde, quando dispuser de quantitativo suficiente de profissionais, fará a busca ativa da gestante que não iniciar, tá? Ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer à conduta do pós-parto. Gente, presta atenção aqui que é o seguinte, aqui tem um peguinha daqueles. Se você observar bem, o enunciado pede para que você responda de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que pese a atenção primária de fato, tá? De fato ali então, em que pese a gestante ser oferecido a ela então todos esses cuidados pós e depois, né, do parto, lá pré, pós e durante, não significa necessariamente que isso esteja previsto tão somente lá no Estatuto. Não, o Estatuto só faz menção que isso vai ocorrer, mas não traz a menção como está aqui. Então, na realidade, essa aqui é aquele tipo de questão que eu sempre falo com vocês. Não é que a questão esteja errada, ela não está totalmente com as ideias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. É só isso, tá bom? Então a letra A destoa do que está no ECA. A letra B. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Perfeito! Esta ideia está delineada lá no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, lá naquela parte dos direitos fundamentais, principalmente ali a partir do artigo 7º, estas ideias estão assim dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos analisar as outras três alternativas. Os profissionais de saúde de referência da gestante, quando desejarem, poderão buscar a vinculação de sua paciente no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Gente, aqui o que ele está falando é o seguinte, aqui pela colocação eles estão dizendo que a equipe médica poderá escolher qual é o hospital que ela quer realizar o parto da mulher. Na realidade, no ECA não tem isso não. No ECA o que tem é o direito da mulher de, no último trimestre da sua gestação, permanecer com aqueles profissionais que ali fizeram com ela todo o tratamento. Agora, daí, esta equipe, né, de profissionais escolher o hospital que quiser, não, isso não tem previsão no ECA não, ok? Isso não tá lá não.
E mais, a gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, exclusivamente quando obtiver autorização para tal da equipe médica que a tem sob responsabilidade, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas também por decisão médica. Em que pese, gente, também o ECA, tá? Falar sobre tal assunto, mas lá em nenhum momento diz que deverá ali ter autorização total da equipe médica. Diz apenas que será incentivado o parto natural, mas daí dizer que deverá ter uma autorização da equipe médica, na prática tem que ter mesmo, só que isso não está positivado no ECA, ok? Então isso não está positivado com estas palavras, não está expresso desta maneira. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, e às gestantes, quando houver recursos disponíveis para tal e for de interesse das gestões locais, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do sistema de saúde. Gente, aqui também nós temos algo que não está expresso, algo que nem sequer está totalmente desta forma lá no estatuto. Portanto, a única ideia que coaduma, que está correta, que está de acordo com o nosso ECA, é a alternativa B. Então, parabéns aí a todos que acertaram a alternativa B, uma questão com nível de médio para difícil, mas uma questão que o conhecimento das ideias do ECA faria com que você então pudesse resolver essa questão, ok? Vamos para mais uma questão, questão 2019, banca Fundação Carlos Chagas, concurso promotor de justiça substituto, ano de 2019. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o direito à liberdade, o respeito e a dignidade. De fato, gente, lá no ECA está positivado, tá? Então lá no ECA nós temos o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, tá? Inclusive, como pessoas são detentores dos mesmos direitos que os adultos. Logo, tá? O direito à liberdade, o respeito e a dignidade também estará assegurado o direito ali, inclusive, à preservação da sua imagem. Então, a letra A princípio, está correta. De fato, o ECA fala sobre a preservação da imagem. Inclusive de trabalhar em qualquer idade. Não, nós já aprendemos que no ECA, lá no artigo 60, lá no ECA diz o seguinte, que é proibido qualquer trabalho ao adolescente menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. E olha que a Constituição fala diferente, viu? A Constituição diz que é 16. O ECA fala 14, lá no artigo 60. E menos do que isso na condição de aprendiz. Então, errado. Letra C, exceto de participar da vida política. Não, vai participar da vida política. A adolescente, por exemplo, pode simplesmente ali, facultativamente, tirar o seu título de eleitor e participar normalmente da eleição. Então, ele tem sim essa possibilidade. Exceto de brincar, praticar esporte, divertir. Não, gente, brincar é um direito da criança, viu? Está positivado no ECA. Dê uma olhadinha lá no artigo 16, no artigo 17, são artigos que sempre são cobrados, viu? Então, brincar, praticar esportes é um direito da criança, sim. Exceto de buscar refúgio, auxílio e orientação. Não! O ECA também diz que ele tem direito, sim, a buscar refúgio, auxílio e orientação naqueles casos, inclusive, em que esteja presente ali situações de difícil, continuidade na família, por exemplo. Então, de fato, aqui, a única alternativa que está de acordo com o nosso ECA é a alternativa A. Parabéns a todos que acertaram. Questão número 3, também 2019, banca Fundação Carlos Chagas, concurso promotor de justiça substituto. A lei 8.069 aplica-se. Gente, chegou a hora de eu te explicar uma coisinha que é muito cobrada em prova. Artigo 2º do ECA. O artigo 2º do ECA diz o seguinte, que criança é
toda pessoa com a idade compreendida entre 0 e 12 anos incompletos. Isso é criança. Adolescente, o artigo 2º do ECA diz que é toda pessoa com a idade compreendida de 12 a 18 anos. Só que o ECA é de 1990. Em 2002, foi então, no caso ali realizado, foi feito ali, foi então editado o nosso Código Civil, que tornou vigente em 2003. E lá a maioridade passou a ser atingida com 18. E agora, o que nós fazemos? Então, nesse caso específico, o STJ teve que entrar. Por quê? No artigo 2º não existe a palavra incompleto. Então, se você pegar o artigo 2º do ECA, está escrito 18 anos. Mas o Código Civil diz, então, que com 18 anos adquire-se a maioridade. Portanto, entrou esse conflito, o STJ foi e falou o seguinte, não, STJ, tá? Adolescente é toda pessoa com a idade compreendida entre 12 anos e 18 anos incompletos. Mas essa palavra incompletos, quem colocou foi o STJ, na jurisprudência, porque no artigo 2º não tem a palavra incompleta não, tá bom? Vamos então agora resolver essa questão após então esta explicação? Vamos lá. Então aqui, ó, a lei 8.069 aplica-se às crianças com até 12 anos de idade incompletos, correto, e adolescentes entre 12 e 18 anos de idade, podendo ainda ser excepcionalmente aplicado às pessoas com a idade entre 18 e 21 anos de idade. Perfeito, viu, gente? Aqui, então, ele pediu para responder de acordo com o ECA. O ECA não fala a palavra incompleto, então, realmente, é adolescentes de 12 a 18 anos. E o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz claramente que o ECA poderá ser aplicado, então, a pessoas que tenham idade compreendidas entre 18 e 21 anos. Mas na seguinte situação, pela teoria da ação, ele deve ter cometido o ato, então, antes de completar 18, aí como o processo demora um pouquinho para ficar pronto, quando ficar pronto ele já tem mais do que 18. Aí ainda assim vai se aplicar a ele, tá bom? Então a letra A, em tese, não apresentou qualquer erro. Letra B, exclusivamente as crianças de 11 anos completos e adolescentes entre 12, tá? Então aqui não são 11 anos, são nesse caso 12 anos aqui incompletos. Exclusivamente as crianças com 12 anos, tá? Completos, não são 12 anos completos, são 12 anos incompletos. Indistintamente aos indivíduos até 18 anos de idade? Não, não é indistintamente aos indivíduos, não. Nós temos regras próprias para crianças e temos regras próprias para adolescentes. Como, por exemplo, a adolescente é submetida à medida de proteção. Criança é submetida a medidas de proteção. Aquelas que estão lá no artigo 101 do ECA. Já os adolescentes, artigo 112, as medidas socioeducativas. Então não é indistintamente, não. Indistintamente aos indivíduos de 18 a 21 anos de idade. Não. Só aqueles que o procedimento começou antes dos 18. Então, portanto, de fato, no caso aí a questão número 3, letra A. Parabéns a todos que acertaram. Questão número 4, isso aí caiu para o cargo de assistente. E vamos lá. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, leia o trecho abaixo e complete a lacuna. Artigo 48. O adotado, gente, ele tem direito de conhecer a sua origem biológica, bem como de obter o acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes. E isso ele tem direito, sabe até quando? Até ele completar 18 anos de idade. É a ideia que está no artigo 48. Portanto, aqui, ó, letra B, até ele completar 18 anos aí, ó, tranquilo, tá? Ou seja, após ele completar esses 18, ele pode fazer aí o que ele quiser, mesmo porque ele adquiriu a maioridade. Então, letra B. Questão número 5, também caiu para assistente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 42, podem adotar os maiores de 18 anos. Verdade. Independentemente de estado civil. Tranquilo.
Marque a alternativa incorreta. Então vamos aqui marcar a incorreta. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos. Verdade, não podem, gente. Avô não pode adotar, irmão não pode adotar. Para adoção conjunta, olha que legal isso aí. Para adoção conjunta é indispensável, verdade, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Verdade. O adotante há de ser pelo menos 14 anos mais velho. Não, não são 14, são 16 anos mais velho. Nenhuma das alternativas. Não, a alternativa C, de fato, aqui tem que ter no mínimo 16. Letra C, parabéns a todos que acertaram. Questão número 6, mais uma vez, 2019, concurso de assistente. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa incorreta. Aqui o assunto é colocação em família substituta. A colocação da família em família substituta não admitirá a transferência da criança ou do adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. Perfeito, gente. Criança não é pacote de biscoito que você passa para quem quiser. Não é assim. A colocação em família substituta estrangeira é uma medida excepcional e somente será na modalidade adoção. Verdade. Nós sabemos que a colocação da criança ou do adolescente na família substituta, ela vai ocorrer mediante guarda, tutela ou adoção. Só que no caso da colocação em família estrangeira, é somente através da adoção. E tem mais um detalhe, existe uma sequência de prioridades. A ideia é que a criança permaneça com a sua família natural, depois com a sua família extensa, aí depois, se não for possível, com a família, né, com uma família brasileira aqui no Brasil, depois, se não tiver, uma família brasileira que mora no exterior, e aí sim, se não for o caso, é que então vamos lá para uma família de estrangeiros, tá bom? Então tem essa sequência aí, é interessante vocês guardarem. E mais, ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Verdade, gente. Quem assume a guarda assumiu toda esta responsabilidade. Como todas estão corretas, então a resposta aqui só pode ser letra D, nenhuma das alternativas. Perfeito? Letra D. Parabéns a todos que acertaram. Questão número 7, também 2019, prova para tradutor e intérprete de linguagem de sinais do Instituto Federal do Paraná. Então, um grande beijo aí a todos vocês do Paraná. E aqui ele diz, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa incorreta. Então, a base é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A autoridade judiciária, ela poderá, a pedido dos pais ou responsáveis, conceder autorização válida por 1 ano. Poderá. Gente, então aqui o assunto é autorização para viajar. Posso pedir um favor para você? Dê uma olhadinha no artigo 83 do ECA. Tivemos mudança recentemente e já foi cobrado em prova. Então, no artigo 83, já foi cobrado em prova e isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Ó, caiu agora no concurso para o Instituto Federal do Paraná. Então, no caso, a autoridade judiciária, ela pode, a pedido dos pais ou responsáveis, conceder autorização válida por 1 ano. Tranquilo? Aí, seguindo, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Gente, olha só que interessante, né? Nesse caso aqui, deixa eu fazer aqui uma correção bem interessante, que é o seguinte. Quando a gente fala aqui que nenhuma criança ou adolescente, tá? Primeiro, a letra A, essa autorização válida por 1 ano, não é no ECA que está previsto isso, tá? Então, não é no ECA que eu vou encontrar este assunto. Então, em que pese o juiz poder dar essa autorização, mas o ECA em nenhum momento fala em 1 ano. Portanto, não é porque a questão está com informação equivocada, mas é porque o ECA não especifica esse prazo, tá bom? E mais, de fato, a letra B tem a inteligência do artigo 83
83 da nossa norma. Então, o artigo 83 está aqui positivado. Na letra C, nenhuma criança ou adolescente de 14 anos, não são 14, são 16 anos. A criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro e residente no exterior. Não, não pode. A autorização, tá? Ela será exigida quando a criança ou adolescente viajar para a região metropolitana. Não, na região metropolitana não. Por exemplo, vou dar um exemplo aí. A criança quer viajar de Betim para Belo Horizonte, de Guarulhos para São Paulo, de Nova Iguaçu para o Rio de Janeiro. São regiões metropolitanas, aí não precisa de autorização. Então, de fato, a única alternativa que está correta é a alternativa B. Parabéns a todos aí que acertaram. Bom, então aqui ó, eu peço para que você desconsidere a primeira parte da pergunta e considere tão somente a segunda. E mais, vamos para a questão número 8. Então, mais uma vez, caiu num concurso do Instituto Federal do Paraná para o cargo de professor de Sociologia e ele pede aqui a incorreta. Beleza? Vamos lá então. A Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência deve ser realizada anualmente. Verdade. Tem como principal disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Verdade. Normalmente, viu, pessoal, ocorre no mês de fevereiro. No mês de fevereiro é que vai ocorrer esta semana aí da prevenção da gravidez na adolescência. Os detentores da guarda possuem um prazo de 15 dias para propor ação de adoção. É esse mesmo prazo, contado da data seguinte ao término do estágio de convivência. Verdade. São estes 15 dias aí, então, que serão contados. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou por qualquer deles e seus descendentes. Verdade. Cuidado com o conceito de família substituta, família natural, família extensa. Tudo isso tem previsão no ECA e cai muito em prova. A guarda não pode ser revogada, não pode mesmo, gente. Olha só que interessante isso aqui, né? O que diz o ECA não é que a guarda não pode ser revogada, a guarda pode ser revogada. O que não pode ser revogado é a adoção. A guarda pode, a tutela pode ser revogada, a adoção que não pode. E aí a banca tentou pegar aqui os candidatos, tá bom? Então vamos lá, a guarda ela pode ser revogada sim, então de fato a letra D está incorreta. A tutela será deferida, tá, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 anos incompletos. Tranquilo. Então, de fato, a única alternativa que está incorreta é a alternativa D, ok? Parabéns a todos que acertaram. Questão número 9. De acordo, essa questão número 9, 10 e 11 caiu no concurso para o Ministério Público do Estado de São Paulo, auxiliar de promotoria. Vocês que fizeram aí essa prova certamente vão ouvir isso aqui. De acordo com o ECA, o Conselho Tutelar, gente, Conselho Tutelar extremamente cobrado em prova. O Conselho Tutelar, ao tomar conhecimento de uma ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, ele é competente, em regra, para determinar o quê? Lembra que eu falei para vocês que competência é extremamente cobrado em prova? Pois é. Então aqui nós temos aqui, ó, mais uma pergunta nesse sentido. Então, em regra, ele tem competência para determinar a destituição da tutela? Não, isso é juiz. Juiz que tem essa competência, tá? E mais, tem competência para a inclusão da criança ou do adolescente em programa de acolhimento familiar. Isso é competência do juiz. Perda da guarda é competência do juiz. Inclusão da criança e do adolescente em programa oficial de proteção, apoio e promoção à família da criança e do adolescente. Correto, tá? Inclusive, para que você possa melhor compreender, isso está lá no artigo 136. As atribuições do Conselho Tutelar caem demais em prova, viu, gente? Não é só a sua constituição, a sua composição, não. Beleza? Então fica aí esta dica para vocês. Logo, alternativa correta, letra D. Questão número 10, a mesma coisa, Ministério Público de São Paulo, assinale a alternativa correta. Os conselhos tutelares são órgãos autônomos,
autônomos, com poder de requisição de serviços públicos previstos em lei, mas suscetíveis à revisão jurisdicional. Verdade. O juiz, então, aqui poderá fazer esta revisão. A letra A, em tese, não tem erro. Os conselhos tutelares, tais quais os Ministério Público e o Poder Judiciário, podem fiscalizar entidades governamentais e não governamentais responsáveis pela execução de programas de proteção destinados a crianças e adolescentes, mas não socioeducativas. Não, socioeducativas pode também, viu, gente? Pode fiscalizar sim. O Conselho Tutelar pode, então aqui está errado. Os acolhimentos de crianças e adolescentes realizados pelo Conselho Tutelar, nos limites do artigo 101, prescindem de guia específica. Não, é obrigatório essa guia. Então, é imprescindível. Está errada. Os conselhos tutelares são órgãos permanentes cujos membros cumprem mandato de 4 anos, permitida uma recondução. Não tem recondução. Para participar, tem que ser eleito. Então não existe esta recondução não, beleza? Tem que ser eleito. Errada. Os conselheiros tutelar é agente público municipal eleito residentes destes municípios maiores de 18 anos, maiores de 21. Então, de fato, a única alternativa que não tem qualquer erro, a alternativa A. Parabéns a todos que acertaram. Viram, gente? É o que eu falo. Se você tiver a ideia, certamente isso fará com que você tenha um bom resultado. Questão número 11. Ministério Público de São Paulo. Assinale a alternativa correta. O cadastro de adotantes não admite exceções de prioridade. Admite criança deficiente, grupo de irmãos. Então, não é só para adoção de irmãos, não. Nós temos outras exceções, sim. Então, errada. A família extensa ou ampliada vai além da unidade formada pelos pais e filhos, podendo incluir parentes próximos sem vínculo de afinidade. Não, gente, tem que ter vínculo, tá doido? Então não é o caso. Nem que seja vínculo afetivo, viu? A condenação criminal do pai e da mãe por si só não implicará em destituição de poder familiar, senão por qualquer crime doloso. Por qualquer crime doloso cometido contra a criança ou adolescente. Se fosse assim, qualquer pessoa que cometesse crime doloso, então deveria ser afastado da sua família. E não é assim, tá? Então não é por qualquer crime doloso, é errada. A simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Realmente não dispensa. Será de 45 dias, excepcionalmente prorrogado por igual período. Não são 45 dias, são 90 dias. E eu pego no pé de vocês. Tem que fazer aquele mapa de ideias com os prazos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. É muito cobrado. A adolescente em acolhimento institucional terá garantia à convivência integral do seu filho, inclusive com acompanhamento multidisciplinar. Tranquilíssimo, verdadeiríssimo. É isso aqui que está previsto no ECA, logo a alternativa é. E por fim, vamos para essa última questão, uma questão prática, casos. Tem sido cobrado muito na nossa prova, casos. A professora de uma pré-escola percebeu durante as aulas da semana um comportamento incomum em uma das crianças. De muito alegre, ela passou a choramingar com frequência, parecendo estar com dores e assustada. Ao se aproximar da criança, observou que nela havia hematomas nas pernas e nos braços. Sem saber o que fazer, a professora nada perguntou à criança e retomou as atividades do dia. Tendo em vista as responsabilidades dos educadores relativamente à proteção da criança e do adolescente previstas no ECA, essa atitude da professora foi o quê? Gente, a professora foi omissa. A professora, então, ela foi omissa. E omissão, no caso de um profissional de educação no nosso ECA, olha, não é crime, mas é uma infração administrativa. É muito importante que vocês saibam diferenciar aquela última parte do ECA, onde nós temos crimes e temos as infrações. Nesse caso, é um caso de omissão, logo caracteriza uma infração administrativa por parte da professora, letra B. Olha, parabéns a todos que acertaram, foram 12 questões.
Normalmente, quando você tem uma média de acerto em torno de 80%, significa dizer que você estaria entre os aprovados, tá? Se vocês têm de 60, de 80 mais aprovados, de 70 a 80 você estaria no cadastro de reserva e abaixo de 70 você precisa melhorar um pouquinho, tá bom? Um grande beijo no seu coração, fiquem com Deus, ótimos estudos. Tchau, tchau, pessoal!